Mas o que nós vamos falar aqui agora é de cristão para cristão. Não estou nem preocupado se depois esse vídeo vai postar no YouTube, tem gente que vê, tem gente que não vê. Então vamos falar o que Deus quer da gente numa situação como essa. Diante de um quadro político que nós vivemos, o que isso vai impactar os nossos filhos, o que vai acontecer nas escolas, as mudanças que podem ou não ocorrer na nossa vida, na nossa família. Gente, não tem como a gente ignorar isso. Nós não estamos no céu ainda, nós estamos na terra. E Deus exige de nós que enquanto aqui nós estivermos, nós temos que ser sal e luz. Nós temos que salgar, fazer diferença. Essa que é a questão. Então o cristão tem que fazer diferença na sociedade. Né? Não impondo a sua fé de cima para baixo, como já fizeram muitas vezes no passado, foi um desastre. Mas individualmente, trabalho de formiguinha, isso sim, isso a Bíblia exige de nós. E a verdade é o seguinte, meus irmãos, todo movimento, todo grupo tem um livro para seguir. Todo mundo tem um livro para seguir. Na vida, se você pensar bem, todo mundo está seguindo um livro. Se você pegar assim, movimentos que marcaram a história da humanidade, você pega lá, desde movimentos assim, por exemplo, o nazismo. O que tinha? Tinha um livro lá. Mein Kampf, que era a minha luta. Hitler escreveu esse livro, foi o livro mais vendido e mais lido na Alemanha. Fez a cabeça de todo mundo, começou um doutrinamento desde as crianças. Você pega aí criança com 7 anos, gente. 10 anos, já está com 17 anos, 17 anos você já tem um exército que vai fazer o que você quiser. Você fez a cabeça deles. Demorou justamente esse tempo para ele dominar a nação e querer dominar o mundo. Você pode ver, você fala assim, ó, você tem, por exemplo, na própria China, você teve lá movimentos revolucionários, a ditadura do Mao Tse Tung. Ele tinha um livro, o livro chamava O Livro Vermelho, era a obra dele. Tem o livro vermelho. Tem lá a filosofia dele, o povo segue aquilo, é aquilo que eles creem e acabou. Então todo mundo tem um livro. Você vai assim, ó, no meio que a gente divide aí, até onde é possível dividir, você tem o pessoal de esquerda, você fala do socialismo isso, socialismo aquilo. Eles têm um livro também. Qual que é o livro deles? Quem sabe? Que o livro que Karl Marx escreveu. Como? O Capital. Eles têm um livro, eles têm uma filosofia deles. Então a gente tem que respeitar, cada um segue o livro que quiser. Agora, nós também temos um livro. E qual que é o nosso livro? A Bíblia. Então não tem essa. A minha maneira de ver o mundo é através da Bíblia. E quando chega nessas questões sociais, não tem como deixar a Bíblia de lado e falar, não, agora não vamos misturar as coisas. Eu não quero impor goela abaixo a minha fé, mas a minha vida vai ser dirigida por esse livro. Ou então eu não sou cristão, a diferença nossa é essa. Então a minha vida dirige esse livro, a minha vida familiar, a maneira que eu educo meus filhos, a maneira que eu administro minhas coisas, é isso aí. Eu sigo um livro. Como diziam os antigos pastores, o livro da capa preta. É o livro que eu sigo, que você segue a palavra de Deus, é a orientação de Deus. Então, pensando nisso, gente, a visão nossa, bíblica, entendeu? E respeitando todos os outros movimentos, cada um segue o livro que quiser, ninguém é obrigado a seguir a Bíblia, mas aquele que se diz cristão, ele tem que estar coerente com o que ele segue aqui, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem orientações para todas as áreas. O que acontece nessa série que eu trabalhei com vocês, gente, eu venho trazendo abordagens, mostrando na palavra de Deus alguns princípios, alguns pontos, mas nós vamos chegar no ponto principal. Entende? O ponto principal é que vai definir o que vai acontecer com o nosso país, com a nossa nação, tá? Com os nossos filhos, nossos netos, que país que nós vamos deixar aqui para eles, ou não. E a gente tem que estar atento ao que está acontecendo, que isso é uma coisa importante para nós. Eu tenho que estar ciente do que está acontecendo no meu país. E nós estamos na véspera de eleição, gente. Isso é muito sério. Isso vai impactar completamente no seu bolso, na educação do seu filho, o que vão ensinar para ele, o que você vai ver quando você ligar a televisão, o que seu filho vai estudar quando ele abrir uma apostila lá da escola. Quem vai definir agora, dia 5 de outubro, nós estamos lá definindo o que vai acontecer nos próximos 4 anos. Então, na verdade, não tem como a gente fugir disso. E as leis que estão criando, tudo isso tem a ver, gente, não tem como a gente separar. Eu sigo um livro, eu tenho que agir de conformidade com os princípios desse livro que eu sigo, que é a Bíblia, a palavra de Deus. E eu quero fechar com vocês com essa proposta aqui, olha, se você concordar comigo, a gente tem que tomar uma decisão. Todos nós queremos melhorar a sociedade. Todos nós queremos melhorar a sociedade. Fala-se muito de justiça social. Todos os partidos, todos os movimentos, as igrejas, tudo, justiça social. Só que tem um detalhe, nós temos que tomar uma decisão.
Nós estamos falando aqui de revolução social ou de evolução social? Tem que tomar uma decisão. O que nós queremos como cristãos, entendeu? Para nós, para os nossos filhos, para o nosso país. Uma revolução social ou uma evolução social? Do jeito que está, eu não quero que fique. Você quer que fique do jeito que está? Eu não quero. Eu quero que melhore o negócio, não é verdade? Eu quero que meu filho cresça num país que ele tenha oportunidades de trabalho, entendeu? Eu quero que meu filho seja educado, tenha escola. Eu quero que um dia tenham hospitais decentes, que as pessoas sejam atendidas, não fique nesse embate que a gente vê a gente morrendo na porta do hospital, no chão, nos corredores. Eu quero melhorar, todo mundo quer. Nós temos que tomar uma decisão. Há duas possibilidades de mudança. Uma é a revolução social, e a outra é a evolução social. Nós temos que tomar uma decisão. E como cristão, eu tenho que buscar na palavra de Deus o que Deus propõe. Tá? E aí que vem um ponto. E você vai descobrir uma coisa, que a Bíblia fala de homens justos, antes de falar de nações justas. E somente o Evangelho, agora estou falando de cristão para cristão, o incrédulo não quer nem saber dessa história que eu estou falando aqui. O cristão tem que saber disso. Só a Bíblia, só o Evangelho tem poder para transformar o homem. É totalmente diferente. A revolução é uma coisa, evolução é outra, social. O que a Bíblia nos ensina é isso. A Bíblia fala primeiro de o que? Homens justos, seres humanos mais justos. É isso que eu queria. Você quer uma sociedade justa? Não, filho. Quero cidadãos justos. Porque quando o cidadão se torna justo, a sociedade vai se tornar mais justa. Então não adianta a gente lutar por uma sociedade justa enquanto nós não falarmos de cidadãos justos. E biblicamente falando, o Evangelho pode fazer isso. Transformar o indivíduo. O Estado não tem poder para fazer isso. De trabalhar com o indivíduo. Ele trabalha de cima para baixo. E o que nós estamos falando é de algo que vem de baixo para cima, de dentro para fora. Esse é o Evangelho. Olha a proposta de Deus. Vamos abrir lá em 1 Timóteo capítulo 2, se você está com a sua Bíblia aberta, mantenha aberta aí. Nós vamos ler junto a proposta de Deus. Em que o apóstolo Paulo, entendeu? Orientando aqui o jovem Timóteo, eu gosto muito dessa passagem, e é uma passagem que tem tudo a ver com o que nós estamos trabalhando. 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Olha lá, todos os homens. Olha a ênfase aí. Ó. Primeiro, começa lá. Em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos nós, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E para isto eu fui designado pregador e apóstolo, e afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleiro frisado, com ouro, pérolas, vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Até aqui, meus irmãos. Eu sei que a porção vai um pouquinho para frente, mas eu quero parar aqui com vocês. Antes de tudo, exorto que se use a prática de súplica, oração, intercessão, ação de graça, em favor de todos os homens. Vamos ver o que Deus tem para nós e aplicar essa palavra, esse desafio que nós temos para esse momento que nós estamos vivendo, na nossa história, no nosso país. Orar pelo nosso país mesmo. Nós vamos terminar o culto hoje orando pelo nosso país, pela nossa nação. É o último domingo. Domingo à noite que vem, nós teremos decidido o rumo da nossa nação, a nossa história. Então nós vamos, essa semana, eu convoco o Simão, vai ser uma semana de oração. E nós vamos terminar o culto, depois dessa mensagem, orando. Orando sim.
orando, como diz a Bíblia, por todos aqueles que estão investidos de autoridade, mas começando por todos os homens. Vamos orar para que Deus abençoe a nossa palavra essa noite. Ó Pai querido, eu te rogo que o texto sagrado, Senhor, que a palavra viva e eficaz, que é o livro que fala ao nosso coração, ó Pai, que é o livro que nós seguimos, porque nós cremos que não só de pão viverá o homem, toda palavra que procede da boca do Senhor. Nós cremos que lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para os nossos caminhos. E que a Tua palavra é um livro vivo, Senhor, porque vem de Ti, do Teu coração, Senhor, para nós, homens e mulheres. E pedimos que esta palavra, ó Pai, seja aplicada de maneira relevante, atual, contemporânea, Senhor, diante do contexto que nós estamos vivendo, a nossa família, Senhor, os nossos filhos, oramos por eles, oramos pela nossa nação, pelas autoridades, e pelos nossos deveres cívicos, pelo exercício da cidadania, que é fazer política no melhor sentido da palavra, e todos nós fazemos isso diariamente, quando procuramos justiça social, melhora, Senhor, no nosso ambiente de trabalho, no nosso bairro, na nossa cidade. Abençoe o Teu povo, abençoe a mensagem, abençoe o culto. Nós estamos na Tua presença com o livro aberto, e que Ele fale ao nosso coração. É o que eu te peço e te agradeço, com perdão dos meus e dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, cada um vai ter o seu livro, e nós temos que respeitar as pessoas que vão seguir os seus livros. Tá? Mas nós temos um livro. E nós temos que entender que na nossa sociedade existe uma filosofia. Existe diretrizes. Existe um doutrinamento de outros livros, muitos outros livros. Né? E quando nós falamos dessa questão de revolução ou evolução, nós vamos depois aplicar isso aqui dentro da nossa palavra, eu tenho que ser muito tranquilo, muito sério com você, que eu estou falando de cristão para cristão, gente. Nós estamos vivendo, aqui na América Latina, no Brasil, aos poucos, um processo, né, que você está acompanhando, de um movimento social, que a gente pode falar assim, poderíamos chamar de uma transformação social, a revolução social, é basicamente isso. Existe um livro, existe um doutrinamento. Nós não percebemos, mas há muitas décadas, nas nossas escolas, e principalmente quem entrou nas universidades, havia um doutrinamento. Porque briga-se muito para não levar esse livro, a Bíblia, para dentro das escolas. Porque tem uma ideologia aqui. Esse livro, ele mexe com as pessoas. Muita gente que falou assim, eu vou ler a Bíblia para provar que ela está errada. Se converteu. Ateus. C.S. Lewis, um dos grandes pensadores, escritores ingleses, C.S. Lewis, ateu. Foi ler a Bíblia para provar que estava errada e se converteu. Porque ela tem poder de mudar as pessoas, de transformar o homem, primeiro, depois a sociedade. Você tem... Aqui no Brasil, Augusto Cury, lê um pouquinho sobre a história dele. Augusto Cury era ateu, não acreditava em nada. Vou ler a Bíblia, se converteu. Eu creio no poder desse negócio aqui. A palavra de Deus, ela entra na vida da pessoa e transforma. E há uma briga para não entrar com isso aí dentro das escolas. Mas um detalhe é o seguinte, é uma briga de ideologias. Porque não querem que a gente comunique, né, a nossa ideologia, mas tem uma ideologia lá dentro. Todo mundo segue um livro, gente. Nem que seja ele mesmo o seu livro. Mas todo mundo segue um livro. E se você olhar no sistema educacional do nosso país, tem uma ideologia lá claramente, assim, mas descaradamente. Uma ideologia anticristã, antibíblica, entendeu? Que é a doutrina marxista, gente. Que é, sem dúvida nenhuma, a religião do Estado nos países socialistas. O marxismo, Karl Marx, entendeu? Ele tinha uma filosofia. E quem se aprofundou na vida dele, na história, na biografia, e todo o pensamento, e quando foram colocar em prática a filosofia dele, você tem que entender o seguinte, ele é totalmente anti-Deus. Totalmente anti-Deus, do início ao fim. Começa aquela frase que não conhece, religião é o ópio do povo. Frase dele. E toda a briga dele era para destronar, se possível fosse, Deus.
E na cabeça e no pensamento, na filosofia marxista, é o seguinte, a religião, ela está sobre o quê? Aí vem a questão do capitalismo. A religião, ele associou capitalismo. Então, para a gente destruir a religião, a gente tem que destruir o capitalismo. E os estudiosos profundos sabem e dizem, concordam uma coisa. O problema dele não era o capitalismo. O capitalismo era um meio para chegar num fim. Então, essa é uma filosofia que está por trás. Que tem toda uma maneira de ser, de pensar, de fazer acontecer. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Isso foi implantado em muitos países, a gente conhece a história um pouquinho. E nós temos visto acontecendo na nossa região, na nossa América Latina. Deixa eu contar uma coisa para você. Vamos pensar o seguinte. Se você tem uma rota em um avião. O avião tem uma rota. Que ele sai, levanta voo e desce em algum lugar. Todos os aviões que levantaram voo, naquela rota, naquele aeroporto, saíram, caíram. Todos, sem exceção. Aí estão te convidando para entrar no próximo avião. Você vai entrar? Gente, deixa eu contar uma coisa para você bem clara, de cristão para cristão. Estou preocupado com quem tem esse pensamento socialista. Não é negócio, eu sou pastor, eu defendo o meu livro. Eu estou aqui para isso. Estudei 5 anos no seminário para isso. Gente, isso é uma furada. Vou dizer um português bem claro, é uma furada. A ideologia socialista é a maior furada que a humanidade entrou. Eu vou falar para você, é o pior sistema que já foi criado para o homem e nunca deu certo. E os teóricos, sempre que a coisa era implantada, eles diziam que não, mas ali, porque fala da Rússia. A Rússia é o comunismo, o socialismo, o marxismo, está lá. Começou lá uma revolução, 100 anos lá. Foi uma tragédia, uma desgraça. Mas aí os pensadores falaram, não, mas lá a coisa não souberam aplicar. Aí, só que em todos os países que não deu certo. E a ideologia de esquerda, socialista, marxista, é o seguinte, ela sempre está no futuro, ela não está no presente. Então, é uma teoria que nunca funcionou na prática. Então, olha os problemas sociais que nós temos, e muitos que precisam evoluir, eu não estou falando que está bom do jeito que está, eu não quero, só que faz propósito que nunca deu certo em nenhum país. Vocês vão chegar no ponto da palavra de Deus. Calma, deixa eu só fazer a introdução. E eu acho interessante porque foi uma tragédia, uma desgraça. Porque se você pensar, assim, ó, quando essa filosofia diz assim, nós vamos transformar a sociedade. O cristianismo falando, nós vamos transformar o homem. A Bíblia fala de homens justos, ser humano, e sociedade justa. A filosofia marxista é o contrário, de cima para baixo. Não, sociedade justa, de cima a baixo, goela. Isso tem consequência. Consequência é a seguinte, por exemplo, se um grupo fala assim, nós vamos transformar a sociedade. Para transformar, você tem que primeiro conquistar. Dominar, para depois transformar. Então, todas as vezes que isso acontece, e aconteceu muitas vezes em vários países, foi um processo de ditadura, que eles falam de transição, mas nunca terminou, viu gente? Era sempre assim, a ditadura da transição, mas nunca terminou. Então um grupo fala assim, ó, os ricos estão mandando. Então nós vamos fazer uma revolução, vamos colocar tudo abaixo e vamos dominar. Só que nesse processo de dominar, aí é que é uma desgraça, gente. Aí você fala assim, a ditadura matou muita gente aqui no Brasil, não é verdade? Matou muita gente. Não sei se alguém sabe de números aqui. Milhares de pessoas foram mortas. Foi de uma tragédia, uma injustiça muito grande. Aqui na América Latina, lá no Chile, quem que é? O Pinochet? Pinochet no Chile, tá certo? Eu estive lendo mais de 3.000 pessoas mortas. Terrível. Agora, faz uma comparação. Quando esses movimentos revolucionários tomaram conta? Você pega e você fica assim, mas nem se compara. Aqui no Chile mataram 3.000. Na União Soviética, 40 milhões. 40 milhões, gente. Não estou falando 40 mil. A comparação, 3.000 para 40 milhões. Tudo bem, o país é muito maior. Mas... Aí não, mas foi na China, o tal do Mao Tse Tung lá, que tem o livrinho vermelho dele e implantou o socialismo. Ele falou, não, lá na Rússia não deu certo, aqui nós vamos fazer a coisa funcionar. 70 milhões de pessoas mortas. Porque a filosofia é o seguinte, isso está nos livros, no pensamento de Karl Marx. É necessário extinguir grupos, povos e até nações inteiras para que a revolução social se implante. Palavras dele, isso aí. É na filosofia dele, é necessário. 40 milhões num país, 70 milhões no outro. Quem está aqui na América Latina não assiste porque eles barram as informações. Você vai lá na Venezuela, estão matando a tiro.
Mas tiram mesmo, é paulada, você vê o que está acontecendo ali, não chega para nós. Virou um caos. Porque a ideia é o seguinte, temos que conquistar para transformar, então, de cima para baixo. E o que faz? Resumindo a novela, é mais ou menos assim que um pensador falou uma vez. Olha, o capitalismo é o pior, entendeu, sistema que existe. Depois de todos os outros. A verdade é essa. No capitalismo, na democracia, há uma desigual distribuição de riqueza. Eu creio nisso, é verdade, infelizmente. E vai continuar sempre, gente. Nós vamos evoluir, isso aí vai continuar. Só que no socialismo, no comunismo, há uma igual distribuição da pobreza. Então, a diferença. Uma desigual distribuição da riqueza na democracia. Agora, no comunismo, no socialismo que a gente vê por aí, é uma igual distribuição da pobreza. Então, uma série de características. O Estado controla tudo, controla a imprensa, controla o que vai se ensinar nas escolas, controla as pessoas. Você vai numa Cuba, o cara não pode mudar de endereço sem pedir autoridade para o Estado. A gente não tem nem noção do que é aquilo ali. Ele não pode sair do país, ele não pode fazer nada. Ele não pode mudar de endereço. Ele não pode mudar de emprego, ele não pode mudar de profissão. Tudo controlado, porque a ideia é essa, né? Para você transformar a sociedade, você tem que controlar. E o mais curioso que acontece é que as figuras que assumem, esse pequeno grupo que assume o controle, então fala assim, concentração de renda, hoje está com os ricos. Depois das revoluções ficou com um grupinho que dominava tudo. E era um grupinho que ficava rico. E você vai ver aquela turma, tudo lá, ó. Quem dominava lá em Cuba, quem que era? Fidel Castro. Mora em palácio, a ilha toda é dele, tudo escravo, trabalha para ele e anda de Rolex. Aí você vai ver Che Guevara, matou um monte. Eu quando era adolescente andava com a camisa de Che Guevara, revolucionário. Foi um sanguinário, gente. Matou milhares de pessoas. A primeira coisa que ele fez foi entrar nos casarões, derrubar tudo e assumir, tomar para ele. E andava de Rolex. E esse pessoal senta na grana. E você vai vendo nos lugares, e é sempre assim. Então isso não existe. Na verdade é o seguinte, tem um grupo dominando, muito bem. Só que quando vem a revolução, é morte, é desgraça, é miséria, é uma tragédia. É uma tragédia. Então a gente tem que escolher revolução ou evolução social. Gente, e aqui na nossa região da América Latina, nos anos 90, foi fundado aqui no Brasil o Fórum São Paulo. Fórum São Paulo, todos os países que estão, é uma coisa feita para toda a América Latina. Tá? E o pessoal está lá e eles conversam entre si, entre os países da América Latina, para implantar isso devagarzinho assim. O socialismo é uma transição. Essa social-democracia é uma furada, porque isso aí o espaço está sendo preparado para depois vir coisa pior. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. E a gente não percebe. Então todas essas coisas que nós estamos vendo acontecer, e é interessante, então você começa primeiro com o seguinte, uma nação unida, uma nação em que as pessoas têm unidade, é uma nação forte. Uma nação fragmentada, em minorias, é uma nação fraca, de fácil controle. O que está acontecendo no nosso país já há anos? Só se fala em minoria. Não, o grupinho dos evangélicos, o grupinho que defende isso, o grupinho que defende aquilo, o sem terra, o sem teto, o sem... Gente, o nosso país está dividido num mosaico, que qualquer grupo, qualquer movimento, tem fácil controle, porque joga um contra o outro. Então, a gente não está percebendo, a gente está brigando porque os nossos ideais são diferentes daquele grupinho, daquele outro, mas nós estamos divididos, a nossa nação está dividida. E sempre foi assim para conquistar um país. Aquela história, dividir para conquistar. Então todo esse panorama que a gente vai vendo, essas leis absurdas que a gente vê, eu já contei para você que as leis do nosso país estão chegando a um ponto, por exemplo, é óbvio que qualquer ser humano, e a Bíblia fala sobre isso, é totalmente contra a violência animal. Mas gente, nós chegamos num ponto que se um cachorro te agredir, você não dá um chute no cachorro, você dá no dono, porque se você bater no cachorro, você vai ficar não sei quantos anos na cadeia, no dono não. Lesão corporal não é tão grave quanto lesão no animal. Essas leis absurdas que vão sendo criadas. Eu conheço história de gente que era socialista, comunista, morava na Suécia, lá é social-democracia. E o cara diz o seguinte, chegou num ponto que as crianças mandam lá de tal forma,
Porque a gente falou, você der um tapa numa criança, seu filho, é capaz de ser preso, se ele for lá na delegacia denunciar. Ele chegou e falou, no ponto que se eu mudar o canal aqui, o menino se revoltar, ficou traumatizado, capaz de ele me denunciar, eu ser preso. Ele voltou ao Brasil e falou, eu prefiro viver debaixo da ditadura brasileira do que daquela social-democracia. São leis absurdas, porque são as minorias brigando entre si, cada um quer o que do seu interesse. E não se pensa numa nação, se pensa no grupo menor. Essa filosofia está aí, sendo implantada em vários lugares do mundo, onde foi uma tragédia. Resumindo, gente, é um avião que você vai pegar, todos que levantaram o voo caíram, e nós temos que tomar uma decisão. Nós queremos seguir e promover no nosso país, na nossa nação, uma revolução ou uma evolução. É uma coisa que a gente tem que decidir. Irmão, de cristão para cristão aqui. E há uma doutrinação, sim, nas escolas. Há uma filosofia que o seu filho vai crescendo, aprendendo, só se fala nisso. Só se fala nisso. Que os ricos são maus e os pobres são bons. É uma filosofia. Então precisa de uma revolução social. Isso é uma furada, é um engodo. A gente cresceu ouvindo isso nas escolas. Os nossos filhos ouvem isso e cada vez mais a coisa está ficando descarada. Eu tenho participado de congressos, faz meses que eu tenho ouvido palestras, congressos, livros. Gente, o que está acontecendo é impressionante. Nós tivemos há pouco tempo o primeiro seminário nacional contra a doutrinação nas escolas. Porque proíbe falar da Bíblia. Mas eles estão trazendo uma filosofia para os nossos filhos, as nossas crianças nas escolas. Esse seminário teve aqui no Brasil, foi transmitido online. Eu tenho um site, eu vou postar para vocês no Facebook, para vocês acompanharem o que está acontecendo. Os professores são obrigados a ensinar, e é uma mentalidade que está sendo goela abaixo, todo mundo tem que pensar igual. Todo mundo igual. O ponto é o seguinte, gente. Nós temos que lutar por evolução. Evolução, igualdade de oportunidades. Pensa comigo, evolução é igualdade de oportunidade. Revolução é igualdade de resultado. É toda essa filosofia que procura uma igualdade de resultado. Nunca vai ser igual. Sabe por quê? Tem que ter oportunidade para todo mundo, mas o que se planta se colhe, gente. Nem todo mundo aproveita da melhor maneira as oportunidades que tem na vida. Então, o nosso sistema democracia, o capitalismo, ele é o pior que tem, gente, depois de todos os outros. Ele promove uma desigual distribuição de riqueza. Mas os outros que estão sendo propostos promovem uma igual distribuição da pobreza. E eles querem resultados iguais. Todo mundo tem que ser igual. Todo mundo tem que viver igual. Então a única maneira de fazer é o seguinte, é pegar todo mundo e descer na miséria. Aí fica todo mundo igual, pronto. É a maneira de ser todos iguais. Essa filosofia está aí, e é um desafio. Nós temos que pensar e repensar nessa questão. Lancei essa introdução geral aqui, que é basicamente uma contextualização do nosso tema. Aí eu peço para você, com a Bíblia aberta aí, a proposta de Deus é diferente. Eu sigo esse livro, já. Não estou preocupado se um não cristão vai ouvir a nossa mensagem e falar, eu sigo esse livro, eu sou pastor, estou pregando para a minha igreja. Para a minha igreja eu falo assim, abre lá em 1 Timóteo capítulo 2, proposta de Deus para mim e para você, é o livro de Deus esse. Olha lá, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplica, oração, intercessão, ação de graça, em favor de todos os homens. Reis, todos que estão investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila, mansa, com piedade e respeito. Porque isso é bom, aceitável diante de Deus e Salvador. A proposta de Deus é evolução, gente. Mas uma evolução que começa de dentro para fora. Então o que nós vamos fazer? Está muito bom, fica do jeito que está. Não! O cristão, ele é o maior inconformado. A Bíblia prega e fala para a gente, não vos conformeis com o presente século. Eu não devo me conformar. O negócio não está bom, eu quero mudança. Mas não quero revolução que vai enfiar a goela abaixo tudo e de cima para baixo, não. Eu quero evolução. E a Bíblia propõe evolução. E essa evolução, gente, começa na espiritualidade. É a minha pregação de um pastor que estou usando o livro da Bíblia. Eu posso ter coisa o seguinte, eu não vou converter todo o meu país. E não quero isso. Eu não quero tornar a religião oficial do Estado, o cristianismo. Isso foi uma tragédia quando nasceu lá em Roma. Quando o imperador romano, entendeu? Pegou e dizem que se converteu ao cristianismo, falou, agora a partir de diante, daqui para Constantino, né? Os primeiros séculos da era cristã. Daqui para frente, a religião oficial do Estado é o cristianismo. Enfiou o goela abaixo. Todo mundo vira cristão. Foi uma tragédia, gente. Foi aí que a igreja cristã começou a se corromper.
Porque virou uma politicagem, as pessoas não transformou de dentro para fora. Nem religião funciona assim. O que o islamismo está fazendo? Quer enfiar a goela abaixo. Isso é espírito de revolução. Não engole e mata. As revoluções socialistas e comunistas no mundo era assim, gente. Ou você engole o comunismo, ou você morre. Vai para o paredão. Aqui em Cuba era paredão, gente. Então não tem negócio. E o cristianismo já fez isso. O cristianismo já seguiu esse caminho e deu errado. Nós não queremos isso. Eu não oro para que Deus coloque um presidente crente lá e ele vai transformar a sociedade, porque não vai. O que vai mudar o nosso país é quando cada um de nós, cristãos, espalhar para esse país, nos tornarmos cidadãos mais justos. A sociedade fica justa. Não adianta pôr um presidente crente. Não adianta pôr um monte de senador crente. Não vai resolver. É enfiar goela abaixo. Não funciona, nunca funcionou para nenhuma ideologia. Nem para o cristianismo. Mas a proposta da Bíblia, antes de tudo, gente, começa por onde? É o princípio. É o primeiro passo. Exorto que se use de súplica, oração e intercessão, ação de graça em favor dos homens. Devemos, então, como igreja, a primeira coisa, salgar e forrar de oração o nosso país, sim. Orar pela nossa sociedade. Gente, pensa, orar pelas pessoas. As pessoas que não têm Deus, falta Deus, gente. Quando a gente liga a televisão, a gente vê aquelas tragédias, aquelas desgraças acontecendo, uma atrás do outro, tanta violência. Parece que está piorando, não está melhorando. Está piorando, gente. Está piorando. Eu me lembro, na minha adolescência, eu não via tantas mães jogar filho na lata do lixo como houve hoje, não é verdade? Está piorando. Você não via tanto filho matar pai como tanta gente vê. Então, nós temos que orar. Primeiro passo, primeira coisa é orar. Interceder. Interceder realmente para que Deus tenha misericórdia, né, dessa humanidade perdida, dessa nação cega, que está enredada em filosofias e ideologias que vai ser uma furada. Sempre foi, o avião sempre caiu e a turma está querendo. E olha, no nosso país, gente, a verdade é o seguinte, eu não vou citar partido, mas posso dizer que os 3 que estão lá na frente, todos têm uma filosofia socialista, gente. Uns mais, outros menos. O que vem depois só Deus sabe. Os 3, gente. A verdade é essa. O Brasil já é um país socialista, vermelho, há muito tempo. Isso estava embutido no sistema intelectual, educacional do nosso país e formando pensamento. E agora está só aflorando o que vem sendo trabalhado há décadas. E a gente não está percebendo. Há décadas, gente. Há muito tempo. O ponto é, nós não queremos isso. Nós queremos não revolução, mas evolução do ser humano. Começando as autoridades, orar em favor do rei. Hoje não tem rei, presidente. Vamos orar pelo presidente. Orar em favor do quê? Dos ministros, dos senadores, dos deputados, de todos, a Bíblia diz, que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa. Então a proposta de Deus é transformação de dentro para fora. Vida tranquila e mansa. Isso é evolução. Não é revolução. Que só traz mais miséria. Um desequilíbrio na economia. Por exemplo, quando você olha lá a situação da economia, falando de economia, o que aconteceu lá na Venezuela? Os empresários, puxa o carro. Um país que começa a perder a segurança. Começa a tomar um rumo estranho. Cara, eu vou investir meu dinheiro aqui. Vai tirando tudo, vai tirando e manda para outro país mais estável. Vida mansa e tranquila, gente. A palavra de Deus é esse equilíbrio que a gente tem que orar para que Deus nos dê em todas as esferas da sociedade, começar dentro da nossa casa. Vida mansa, tranquila, gente, você sabe, quando você está sereno e paz, você toma decisões certas, você faz as coisas certas, você pega o rumo certo da sua casa, da sua família, dos seus negócios, da sua empresa, da sua profissão. Quando a coisa vira uma revolução, gente, a poeira sobe, é um negócio. E a gente sente um cego no tiroteio. E o país já sofreu muito com essas coisas. Parece que nós estamos entrando no equilíbrio e começa de novo a rolar o negócio. Quem viveu algumas décadas atrás sabe o que foi esse país, gente. A desordem que foi. A inflação, coisa de louco. Né? A moeda, o cara, ele ia com não sei quantos milhares de cruzeiros, né, na época, né, para comprar um pão. E era tanto zero que não acabava mais. Era uma loucura, era desemprego, tanta dificuldade que nós já vivemos nesse país. É confiscar tudo que tinha, né, você lembra? Nós já vivemos muito turbulência, não queremos mais isso, gente. Nós temos que orar, Senhor, coloca gente tranquila, gente da paz.
Gente que consegue, tem espírito diplomático para conversar com todos os lados e conduzir essa nação. Para a gente ter uma vida mansa e tranquila, porque a Bíblia diz que isso é bom e agradável e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Deus quer isso. Deus não quer revolução. Deus quer evolução. E ela começa com as nossas orações. Uma intercessão pela nação, pelas pessoas. Depois da oração, aí tem a nossa parte. Nós temos a liberdade do nosso país de pregar o Evangelho. Olha, o texto está dizendo. Qual que é o desejo de Deus? Ora primeiro. Primeira coisa, eu estou buscando o meu livro, o livro da Bíblia. Esse é o meu livro. Eu não sigo lá o Karl Marx, eu não sigo o Mao Tse Tung, eu sigo a Bíblia, Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz assim para mim, ó, filho, a primeira coisa, antes de tudo, número 1, ponto, orar por todos os homens. Número 2, qual é o desejo de Deus? Que todos os homens sejam salvos, que cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, que se entregou, entendeu? Resgate por todos. E Paulo era o pregador disso. Então, segunda coisa que eu faço, depois de orar pelas pessoas, aí eu vou pregar o Evangelho. Não vou enfiar a goela abaixo, não vou forçar. A Bíblia diz, não é nem pela força, nem pela violência. Vou pregar o Evangelho. Eu, como cristão, tenho esse dever. Sigo esse livro, é minha ideologia. Se tem gente que não gosta, paciência. Eu estou seguindo o meu livro. Entende? Se tem gente que a coisa mais importante que tem é defender o mico-leão dourado, vai lá no meio do mato defender o mico-leão dourado. A minha causa não é o mico-leão dourado, a minha causa não é defender os cachorros, que Deus me livre, que estão matando a pau os cachorros, não pode, com veneno. Esse dia eu vi outro postou no Facebook, outro cachorro foi morto aqui. Foi o pastor Edson França, ele colocou hoje à tarde no Facebook, outro cachorro morto, envenenado aqui na cidade. Ele, acho que ele mora, não sei onde que é, Torrinha, sabe onde ele mora. Não queremos, mas nossa causa não é essa. Eu não vou ficar criando ONG e defendendo o animal. Minha causa é Jesus Cristo e o Evangelho, que é o único mediador entre Deus e os homens. Então nós vamos pregar. Pregar para os nossos vizinhos. Pregar não só ficar na cabeça do cara, não, com ação. Com atitude de amor. Com boas obras, sim, não para ganhar salvação, mas para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus, como diz a Bíblia. Não pela força, não pela violência, mas pelo meu espírito. Então eu oro. Segunda coisa, eu prego. Eu prego o quê? Jesus, o mediador, o Salvador. Nós temos um Salvador. O que falta para as pessoas é Deus no coração, gente. Eu não estou falando de religião, não estou falando de presbiterianismo. Falta Deus no coração. Isso aí sim, é a segunda coisa. Isso é evolução. Quando a gente olha o mundo antes do cristianismo, aquilo era paganismo. Aquilo era uma tragédia, um desastre. E todas as nações que tiraram Deus das pessoas, até onde foi possível, virou de novo bárbaros. A turma vira bárbaro. Deus, Ele nos faz mais humanos. A Bíblia nos faz mais humanos. Essa que é a verdade. Não é o marxismo que nos faz humanos. Olha que coisa tremenda. É a Bíblia, é Deus que nos faz humanos. E pensar mais no social. A Bíblia fala muito sobre isso também, justiça social. Os profetas pregavam. A igreja deve pensar nisso, agir nesse sentido, fazer a diferença. Estamos aí seguindo. O nosso livro é esse. O que é bom e aceitável diante do nosso Deus, interceder por esse povo que está aí no comando das coisas, das autoridades. Pregar o Evangelho, porque Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu sei que existem os predestinados, eleitos, mas isso não é problema meu. Isso é questão do Espírito Santo. O meu dever é pregar o Evangelho. Quem crer e for batizado, será salvo. Muitos são chamados, poucos escolhidos, mas meu dever é pregar. Muitos vieram. Preguei, batizei pessoas que eles não querem saber. O que eu vou fazer? Meu dever é pregar. Se eu aceitar, eu batizo. Quem crer e for batizado. Agora o tempo vai confirmar. A Bíblia diz que muitos serão chamados, poucos escolhidos. Isso não é comigo. Então a nossa parte é essa. E aí Paulo, eu acho lindo que ele encerra, olha que coisa bonita. Depois de ele falar, então, interceder pelas autoridades. Nós vamos pregar o Evangelho. E nós vamos sim transformar a sociedade. Quando? Sendo justo. Porque a Bíblia fala mais de homens e mulheres justas do que nações justas. É consequência. Não vem de cima para baixo. Não é uma lei que vai mudar o coração do homem. É Deus. E aí é por isso que ele conclui, do verso 8 ao verso número 10... Quero, portanto, olha aí, ó, esse portanto está fechando o raciocínio. Eu vou orar, vou pregar, agora, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Mãos santas são mãos justas. É isso que significa. Mão que não rouba.
uma vida justa, onde não há mentira, não há engano, não há trapaça. É isso que transforma a sociedade. Uma sociedade justa não existe sem antes haver cidadãos daquela sociedade, homens e mulheres justos. O que ele está falando é isso. E olha que interessante, sem o quê? Olha que coisa, ó. Sem ira e sem animosidade. Não é esse o caminho. Não é da briga, não é da discussão, não é da raiva, não é da ira. Isso não é de Deus. A Bíblia chega a dizer assim, ó, irai-vos e não pequeis, não põe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Isso é do diabo, isso é coisa ruim. O salmista também fala sobre a ira, né? Para não dar vazão, porque isso vai acabar mal. Sempre acaba mal. Deus não quer isso. Mãos santas, ser justo, um coração em paz, sem ira, sem animosidade. Os homens, transformando a sociedade, sim, mas não de cima para baixo, não pela força, mas trabalho de formiguinha, intercedendo pelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, apresentando o Evangelho e vivendo uma vida justa. Ponto final. Isso é que o meu livro ensina, a Bíblia, de cristão para cristão. A Bíblia não ensina a revolução. Não é transformar os ricos, entendeu? Em pobre. E tem até aquela frase que eu citei há um tempo atrás, não sei quem foi que acompanhou na internet, eu estou sempre colocando, é impossível, olha que frase mais sensata, é impossível levar o pobre à prosperidade através de legislações que punem os ricos pela prosperidade. Por cada pessoa que recebe sem trabalhar, outra pessoa deve trabalhar sem receber. Lógico, né? Quando metade da população entende a ideia de que não precisa trabalhar, os que não trabalham, não precisa trabalhar, e a outra metade descobre, peraí, eu vou ter que trabalhar o dobro para sustentar, então, ele conclui dizendo, então, chegamos ao começo do fim de uma nação. Adrian Rogers fala isso, um pastor batista. Que há muito tempo, gente, que se discute esses temas aí, e nós estamos vivendo de uma maneira mais enfática aqui no Brasil isso. Essa redistribuição de renda é a maior que já se viu na história, falam, no Brasil. São mais de 50 milhões de pessoas que estão recebendo Bolsa Família. É importante lembrar uma coisa, o que é certo, o que não é, de fato, por isso que eu digo, eu não estou contente como está o nosso país, não estava contente há 10, 15 anos atrás. Esse sistema Bolsa Família nem é do atual governo e partido que está, isso começou muito antes, foi realmente para suprir uma miséria extrema, gente. São R$70. O que vai fazer com R$70? É o caso de quem está morrendo de fome, entendeu? Isso não levou essas pessoas a um patamar de uma classe média, de uma melhor qualidade de vida, de maneira nenhuma, só tapou o buraco da fome porque está morrendo. Então, de certo modo, esse Bolsa Família nem é o maior problema. É toda uma filosofia que está por trás. Não é o maior problema. É claro que acaba criando uma engrenagem. Você pensa, no país tem 120 ou 140 milhões de eleitores. Se você tem quase metade disso dentro de um sistema de... Aí que a coisa começa a complicar. Outra coisa, dar comida para o cara que está passando fome, é um caso extremo. E tem que ser o mais transitório possível. Não tem que dar comida, não tem que dar casa. O Estado não tem que dar tudo, tem que dar emprego. Tem que dar trabalho para o pessoal. Porque dentro dessa ideia, a Bíblia é clara. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. 2 Timóteo, Paulo fala sobre isso. 2 Timóteo 3,10. Então, a coisa é muito mais complexa. Não adianta só descer a lenha, está tudo errado. Não está tudo errado. Mas tem uma filosofia por trás que eu não sigo. Eu sigo a Bíblia. E se você é cristão, você tem que seguir algum livro. E tem que tomar uma decisão, que livro que nós vamos seguir. E a Bíblia é muito clara. A Bíblia não quer revolução. Ela quer evolução. Orando por todos que estão investidos de autoridade. Quer seja cristão ou não. Pregando o Evangelho. E tendo uma vida justa. Os homens levantando mãos santas. Como diz aqui o texto sagrado. Voltando para a gente fechar junto aqui o texto sagrado. Levantando mãos santas. Abrindo aqui, olha. Deixar aberta a Bíblia que eu estava aberta aqui, você. Para fechar aqui os últimos versos com você.
Os varões, então, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Não é esse o caminho, não vai chegar a lugar nenhum. E aí ele fecha falando das mulheres, da mesma sorte. Olha lá, verso 9. As mulheres, e aí, olha, em traje decente. Olha que coisa bonita. Não está falando de roupa aqui, não vamos ficar discutindo o tamanho de roupa, não é isso. É gente decente, isso é evolução. E ele fecha dizendo, com boas obras, que é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Nós, como cristãos, vamos fazer isso. O que a gente quer é evolução, o que a Bíblia quer é isso. Então, homens e mulheres, uma vida justa, entendeu? Valorizando aquilo que é mais importante. Eu acho interessante que essa ênfase, toda vez que a Bíblia dá uma ênfase, você tem uma passagem lá de Pedro, que ele fala assim, que o bem mais precioso não é o que está fora, mas o interior, um espírito manso e tranquilo. É isso. Isso é evolução. É de dentro para fora. Não é de fora para dentro. É de dentro para fora. É de baixo para cima, não de cima para baixo. É simples. A Bíblia é muito simples. É continuar seguindo esse caminho. Melhorando a cada dia, intercedendo pelas pessoas do nosso país, pregando o Evangelho e procurando, na medida do possível, com a graça de Deus, tendo uma vida justa, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. E da mesma forma, as mulheres. Nós não podemos obrigar as pessoas a fazer isso. Não podemos obrigar as pessoas a crerem nisso. Mas elas também não podem nos obrigar a não crer. Nós podemos fazer, praticar e mostrar que há um caminho melhor. Há uma solução melhor, que pode até ser mais demorada. É um processo longo. Evolução é algo que demanda. É tempo, trabalho, suor. Revolução do dia para a noite. E é o caos. Não tem vida mansa e tranquila. É um caos. É desordem, é desequilíbrio. Ninguém quer isso. Eu queria fechar com você, gente. No nosso coração, o que você quer? Revolução ou evolução social? Eu quero evolução. Porque é o que a Bíblia me mostra. Eu preciso orar pelo meu país. Porque eu não sei quem vai assumir daqui a 7 dias. E que rumo que vai continuar tomando ou o que vai acontecer. Vamos orar. Eu queria terminar esse culto, terminar essa série, orando pelas autoridades. Todos aqueles que estão investidos em autoridades. Pelas eleições do nosso país. Pelo legislativo, pelo executivo, pelo judiciário. Falamos sobre todos esses temas durante 4 domingos aqui. E que Deus nos dê a graça de mostrar que existe um Deus maravilhoso. E há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E pregar esse Evangelho. Enquanto a gente tiver liberdade para fazer isso aqui. Que Deus nos abençoe. Vamos encerrar orando, meus queridos. Eu queria que nós pudéssemos, 8h40, 3 orações breves. 2 membros da igreja e a última eu encerro. E aí na minha oração o pessoal do louvor vem à frente e a gente encerra o nosso culto, tá bom? 2 orações breves pelo nosso país, pela nossa nação, voluntária. Ore você. Ore pelo nosso país e pela nossa igreja, para que ela seja sal e luz aqui nesse bairro, nessa cidade. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz, que nos mostra um caminho, Senhor, um caminho melhor. Um caminho que não trará morte, sofrimento, desgraça, miséria. Mas um caminho, Senhor, longo, em que a sociedade não passe por uma revolução, mas uma evolução, de dentro para fora. Como igreja, Senhor, a nossa parte, o Senhor nos dê a graça, Pai, interceder pelos aqueles que estão investidos em autoridades. Pelos próximos, ó Deus, 4 anos, o presidente, os governadores de estados, ó Pai, senadores, deputados. O Senhor abençoe e tenha misericórdia do nosso país, Senhor. Eu peço, ó Pai querido, pela vida dessa nação, Senhor. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, mas nós não queremos, ó Pai, isso através de leis, isso através de imposição, como já ocorreu no passado, e nenhuma ideologia deu certo, Senhor. Mas que possamos fazer a nossa parte, Senhor, transmitindo aos homens, porque Tu queres, ó Pai, que todos cheguem ao conhecimento da verdade, e é o nosso dever, é o nosso chamado, está nas nossas costas isso, Senhor. Transformar a sociedade,
sendo cidadãos mais justos e levando assim a nossa sociedade a ser uma sociedade mais justa. Como diz na tua palavra, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Abençoe o teu povo, abençoe esta nação. Abençoe as eleições, ó Pai, de 5 de outubro. Estaremos orando ao longo dessa semana. Não só nós, certamente, todo o teu povo nessa nação, que são muitos, não são poucos. O Senhor dê discernimento, Senhor, ao teu povo. E discernimento a esta nação. Para que possamos viver vida mansa e tranquila. Que isso é bom e agradável diante do Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.